e deputados entram com um decreto legislativo para barrar o reajuste. E com 4 meses em vigor, reforma trabalhista ainda divide opiniões sobre as mudanças na relação entre patrões e empregados. E ainda, sinal analógico vai ser desligado mês que vem no Amazonas. Mais 90 mil famílias que têm direito aos kits do sinal digital ainda precisam adquirir os equipamentos. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O superaumento de salário concedido pelo governador aos secretários de Estado, sem ao menos consultar a Assembleia Legislativa, foi o assunto do dia entre os parlamentares. Eles, inclusive, prepararam um decreto legislativo para anular a decisão de Amazonino Mendes. 7 deputados estaduais assinaram um projeto de decreto parlamentar para anular o decreto do governador que concede o abono salarial aos secretários do Estado. O argumento é de que essa medida impacta as contas do governo e, por isso, deveria passar pela Assembleia Legislativa. Esse aumento, só secretários, 30 secretários, mais uns 60 subsecretários, nós estamos falando de 11 milhões e 200 mil até o final do ano. É um valor muito grande diante da realidade econômica do Estado, da necessidade dos hospitais, etc. O documento que barra a decisão de Amazonino precisa ser analisado pela mesa diretora, Comissão de Constituição e Justiça, Procuradoria e depois votado em plenário. A previsão é que isso aconteça até a próxima quarta-feira. O cenário não seria favorável ao chefe do Executivo. Dos 24 parlamentares, a bancada de oposição garante ter 16 nomes, contra 8 de apoio ao governador. Eu acho que o secretário ele precisa ganhar pelo menos o equivalente ao deputado, senão nenhum tipo de estímulo vai fazer com que um vereador ou um deputado vá querer ser secretário. O aumento concedido por Amazonino Mendes dobra o salário dos secretários estaduais de R$ 13.500 para R$ 27.500. O benefício se estende em outros percentuais a secretários executivos, presidentes e diretores de autarquias. A estratégia do governo foi dar o aumento em forma de abono, o que seria permitido por lei. Se é legal ou não, os deputados estaduais vão analisar. Mas dar um aumento de mais de 100% aos secretários, poucos dias depois de, a duras penas, oferecer 27% aos professores, não pegou bem para o governo. Nas ruas, sobraram críticas ao superaumento. Secretários tipo assim, não pode, estamos sem dinheiro, e chegar assim do nada e pronto, vamos aumentar o dos secretários já que aumentou dos professores. Não tem sentido fazer isso. Se está sem dinheiro, então não tinha por que aumentar o dos secretários. Os professores são basicamente a linha de frente para o conhecimento, enquanto os secretários só ficam nos bastidores. Eles não põem a cara a tapa, muitas vezes. Não desmerecendo o trabalho de secretário algum, mas que não pegou bem, não pegou mesmo. E olha só, o Ministério Público de Contas pediu providências ao Tribunal de Contas do Estado sobre esse benefício que mais que dobrou o salário dos servidores do alto escalão do governo. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler. Oi, Tamires, diz pra gente o que chamou aí a atenção do Ministério Público de Contas para pedir explicações sobre esse caso. Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público de Contas diz que sim, existe essa lei estadual que permite que o governador conceda esse benefício aos secretários por meio de decreto. Mas existe também o texto constitucional e não dá para passar por cima da Constituição. E o texto é bem claro. Todo governador que vá conceder qualquer tipo de benefício a servidores públicos precisa fazer isso por meio de lei específica, ou seja, tem que passar necessariamente pela Assembleia Legislativa do Estado. O Ministério Público de Contas também citou nesse documento ao Tribunal de Contas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que todos os governadores precisam justificar qualquer aumento na despesa com estudos para saber realmente se o Estado tem ou não condições de arcar
com esse novo gasto. Então, se o Tribunal de Contas acatar o pedido do Ministério Público, então o governo vai ter que apresentar esses números para justificar esse abono salarial. O governo já disse, por meio de nota, que esse benefício é apenas um abono, não um aumento de salário. Ou seja, é um benefício que pode ser suspenso a qualquer momento, Nayandra. Então tá bom. Obrigada, Tamires, pelas suas informações. Boa noite para você. O desembargador aposentado Rafael Romano, que foi denunciado por supostamente ter abusado da neta, está proibido de se aproximar da adolescente de 15 anos. A decisão também proíbe o ex-desembargador de manter contato com a menina e os familiares dela por qualquer meio de comunicação durante as investigações da Justiça. A medida protetiva foi solicitada pela mãe da garota, a advogada Luciana Pires, e por isso Rafael Romano deve respeitar o limite de um raio mínimo de 500 metros da adolescente. O ex-desembargador foi indiciado na semana passada pelo crime de estupro de vulnerável, que, segundo a denúncia, ocorria há pelo menos 6 anos. A defesa de Rafael Romano informou que entrou com embargos de declaração contra essa medida porque cria absurdos e situações para o ex-desembargador. E nós preparamos para você um resumo de notícias. Confira. Já chega a 192 o número de casos suspeitos de sarampo na capital e no interior do Amazonas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, dessas notificações, 183 foram só em Manaus. Sobre os casos confirmados, permanecem os 6 já registrados. E quem não se vacinou, no próximo sábado tem o dia D de vacinação contra a doença. Ibama e Exército apreendem equipamentos para garimpo ilegal avaliados em 8 milhões de reais no Rio Jutaí. Uma das dragas era colombiana e operava em território brasileiro sem documentação. 5 municípios do interior do estado receberam a fiscalização das equipes do PROCON na semana passada. O principal resultado foi a autuação de 13 agências bancárias e supermercados que não cumpriram a lei das filas. Daqui a pouco, no próximo bloco, você acompanha. Com 4 meses em vigor, reforma trabalhista ainda divide opiniões sobre as mudanças na relação entre patrões e empregados. É daqui a pouquinho. Agora em Manaus são 7h22. O A Crítica na TV volta no instante só.